O choro é secular e, ao longo de sua história, revelou uma infinidade de músicos como Zequinha de Abreu, Ernesto Nazaré, Valdir Azevedo, Chiquinha Gonzaga, Altamiro Carrilho, entre outros. Pixinguinha, compositor do clássico Carinhoso, nasceu em 23 de abril de 1897 e foi exatamente essa a data escolhida como Dia Nacional do Choro. O gênero é considerado uma das principais matrizes da música brasileira ao lado do samba e se espalhou pelo Brasil, a exemplo de Pernambuco, que conta com vários conjuntos na capital e no interior. Hoje, no programa Opinião Pernambuco, vamos falar sobre não somente a origem, mas também sobre a presença e força do choro atualmente. Nossos convidados são Marco César Brito, maestro, professor e bandolinista. João Paulo Albertin, cavaquinista. Jorge Simas, violonista, 7 cordas. Dá vontade de não interromper, né? Mas aí o programa ele vai ser mesclado entre música e um pouco de conversa também. Então a gente precisa entender inicialmente essa história do frevo, professor Marco. Como é que, do frevo não, do choro, né? Como é que o choro chega aqui no Brasil? São várias influências, né? Veio do machixe, veio da polca europeia, né? Aí juntou com o negro, né? E tem toda uma mistura aí que chega a algumas interpretações, né? Do negro seria o lundum? Poderia ser o lundum. E alguns historiadores afirmam que existem várias vertentes, vamos dizer assim, ou várias ideias, né, do surgimento do choro. Uns dizem que é a maneira diferente de interpretar uma polca ou uma música europeia, né? Outros dizem que é o sentimento, né? Então são várias concepções que os historiadores colocam como sendo que o surgimento seria... Eu prefiro aquela da interpretação mesmo, a maneira diferente de tocar a música europeia, né? E isso vai se desenvolvendo, criando-se as melodias, criando-se as harmonias que se tornam básicas, né? E a tradição oral, que isso vai passando de família, de pai, né? Para chegar aos tempos de hoje. João Paulo, por que esse nome choro? Rapaz, como o professor Marcos estava falando, existem muitas versões a respeito do nome choro, assim, né? Uns falam que vem da forma chorosa do músico tocar o instrumento, de frasear, né? Outros falam que vem dos choromeleiros, né? Que era uma espécie de, se eu não me engano, de instrumento, não é isso? Eram os choros, eram os negros também. Os né? negros também, né? Os negros. Tem a ver com a nossa raça básica aí também, né? Que influenciou tanto a nossa música. É melhor chamar choro ou chorinho? Existe uma discussão grande a respeito disso também, porque alguns puristas assim não gostam muito de falar chorinho, por achar de ser uma forma meio diminutiva da música, tal, diminuir um pouco a música. Já outros que não acham legal. O chorinho é uma forma carinhosa também de falar do gênero, né? Aí existe essa discussão assim. Eu não ligo assim. Jorge Simas. Esse choro, ele se torna um dos principais gêneros musicais no final do século XIX, começo do século XX. E aí vem a pergunta, esse choro, ele nasce popular e depois ele se torna erudito? Ou ele sempre é popular, ou ele é popular e erudito? O que é, afinal, o choro enquanto... se a gente quiser colocá-lo numa dessas classificações? Eu acho que houve uma junção das duas coisas, porque os chamados pianeiros, que eram pianistas pioneiros, no final, na virada do século XIX para o XX, a gente tem, por exemplo, Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga, que eram pessoas que absorveram a música clássica europeia e foram dando um caráter, um sotaque já, vamos dizer, nosso, brasileiro. Mas existiam também músicos, vamos dizer, urbanos,
pessoas que tocavam, faziam serenatas pela rua e que já também assimilaram a polca, o shot e davam também uma interpretação mais malandreada, né? Dentre eles, um flautista chamado Calado, que é considerado assim um marco porque talvez ele tenha feito o primeiro choro, que era uma polca dedicada justamente a Chiquinha e que se tornou, a partir dali, uma referência para essa maneira de interpretar, como o Marco já falou. Essa maneira de tocar tem muito a ver com o que aconteceu também na virada do mesmo século nos Estados Unidos. A maneira de tocar, que era uma maneira chorada, de soul, de alma, criou o embrião do jazz, né? Vem dali essa coisa também. Então, tanto que, para nós, essa formação de cavaquinho, violão, pandeiro, virou uma tríade que se compara, por exemplo, a bateria, contrabaixo e piano nos Estados Unidos. Então, são coisas similares que formaram assim uma base de onde a música popular foi se apoiando. Uhum. Marco, quando ele surge, a gente não tinha ainda o rádio com a sua força para a difusão da música no Brasil. Isso. O rádio chega em 1922 Isso. e só no final mesmo da década de 20 é que ele se torna realmente muito forte. Então, o chorinho já era forte, mas aí ele se prendia ainda a uma realidade carioca ou, mesmo sem o rádio, ele já conseguia transpor fronteiras do Rio de Janeiro? Eu acho que o rádio foi importante, foi muito importante. Eu tenho depoimentos assim do próprio Jacó mesmo, que para aprender com o Lupécio Miranda, que foi o nosso grande bandolinista pernambucano, que foi talvez o pioneiro nessa história de estar fazendo programas ao vivo, e Jacó pedia para a vizinha dele ligar para a rádio repetir a música para ele aprender uma parte da música. Então, mas ele se expande então a partir do rádio? Eu acho que sim, eu acho que é a partir do rádio. Agora, se bem que a gente sabe que já existia. E, assim, transmitida através da tradição oral, que era o pai, a família, não é? Tinha o pai que passava para o filho. Por exemplo, a minha avó era uma índia, não é? Que tocava violão, que transmitiu para meu pai, do meu pai para mim. Meu pai foi músico de rádio e eu hoje toco porque meu pai me ensinou, que aprendeu com minha avó. Uhum. Então, já que vocês falaram que citaram alguns pioneiros, né, citaram aí o Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga, então vamos dar uma palhinha aí. Odeon. Odeon e Ernesto Nazaré. Que é homenagem ao cinema lá, né? Lá. Esse tributo a Ernesto Nazaré, qual foi a importância desse músico para essa construção de uma memória tão forte em torno do choro? Primeiro, o cinema mudo, né? A gente não pode esquecer que a grande parte da obra dele foi composta para as transmissões, aquelas imagens, né,
de cinema sem som, então ele tinha que tocar e aproveitou ali para fazer a sua obra, né? E o maestro Radamés Inhata, ele era verdadeiramente apaixonado por Nazaré e se inspirou muito para fazer a sua obra sinfônica. Eu vou assim, mas depois eu volto para você, porque eu tenho uma pergunta muito específica. Então, Simas, um compositor, um músico como Ernesto Nazaré, ele acaba tendo que peso nessa história do choro, ao ponto de influenciar outros músicos? Você se sente influenciado por esses pioneiros? Eu acho que o Nazaré influenciou todos os músicos daquela geração, não só o pessoal, vamos dizer, do choro, né? Porque ele era um músico que tinha trafegado, né, vamos dizer assim, pelo erudito. E bebeu naquela fonte, principalmente de Chopin. Nazaré gostava muito, tocava muitas valsas do Chopin. E muitas valsas do Nazaré têm uma influência muito grande. Você lembra alguma coisa assim de Chopin também. Agora, ele foi não só um pioneiro, mas ele construiu os alicerces de um tipo de harmonia, de um tipo de gingado, de um tipo de swing, de executar os choros dele ao piano, que até hoje muitos pianistas, quando vão tocar alguma coisa de choro, se inspiram no jeito do Nazaré tocar. Eu sei que você se inspira em músicos como o Marco César, como o Simas. Isso mesmo. Mas esses de lá de trás, eles também estão nas tuas referências? Claro, claro. Desde que eu comecei meus estudos de cavaquinho, a gente vai bebendo essas fontes, né? E puxando para o meu instrumento, eu fui mesmo comecei com o Valdir Azevedo, né? Foi o músico que popularizou o cavaquinho como instrumento solista. Foi a minha primeira referência do choro, assim, né? Comecei a tocar e vou estudar quem é Valdir Azevedo. Aí comecei a escutar todos os discos dele, tirar as músicas dele. E depois veio aparecer outros cavaquinistas, como o Henrique Caso, o Jacaré, a Luciana Rabelo, o Índio do Cavaquinho, o Jonas, que era o cavaquinista que acompanhava o Jacó do Bandolim. Cláudio Souza. O seu Cláudio também, daqui de Pernambuco. Nestor do Cavaquinho. Nestor do Cavaco. O cavaquinho tem 4 cordas, não é isso? Tem 4 cordas. Esse daqui ele é de 5 cordas, porque eu resolvi comprar, né, adaptar, né? É um instrumento que já existe desde o início, praticamente, assim, também. Era o Mário Álvares, tocava ele. Quando Mas você dá coloca um essa recurso quinta a mais. corda, ele fica diferente? Ele dá um grave a mais, dá um recurso a mais, né? Tem algumas notas que no cavaquinho você não conseguia tocar antes, alguns graves, né? E agora você consegue. Com o Mas cavaquinho de está 5 se cordas. popularizando já ou é um diferencial seu? Tem muitos cavaquinistas tocando já. E vem muito antigo, assim, eu acho que antes do Valdir Azevedo com o Mário Álvares já tocava o cavaquinho de 5 cordas. E também o irmão do Lupécio Miranda, o Nelson Miranda, também tocava o cavaquinho de 5 cordas. Até chegou a gravar. Eu acho que a gente vai encerrar um bloco daqui a pouquinho, então vamos puxar uma música, né? A gente fica com Nós quem? vamos puxar uma música de Tonhé, que foi meu tio do Conjunto Pernambucano de Choro, que fez época aqui, né? Foram mais de 15 anos tocando em barzinho. Então, muitas pessoas vão reconhecer, inclusive nesta casa, quando nós começamos aqui na TV Universitária. Ok, então a gente ouve a música e quando chegar o de tempo do Tonhé. bloco, vocês ficam liberados aí para entrar com o intervalo.
O Opinião Pernambuco está de volta falando e tocando chorinho. Participam Marcos César Brito, maestro, professor e bandolinista. João Paulo Albertin, cavaquinista. Jorge Simas, violonista. Jorge, a gente no bloco anterior falou sobre a quantidade de cordas do cavaquinho. Sim, sim. Né? O tradicional é ter 4. O do João Paulo tem 5. Tem 5. O seu violão tem 7 cordas. É verdade. No que é diferente tocar de um violão tradicional? Justamente esse violão surgiu para se tocar esse tipo de coisa. O choro, as valsas, as serenatas, as canções vamos dizer, da primeira metade do século XX, né? Alguns violonistas, o primeiro que se tem conhecimento assim que começou a popularizar o instrumento chamava-se Tutti, que tocava violão de 7 cordas, tocou com Pixinguinha, tocou nos 8 Batutas, que era um grupo muito famoso na época. Depois, outros violonistas foram dando sequência a isso, até que o Orondino Silva, o Dino, foi que realmente popularizou e criou todo um norte para o instrumento, né? E o violão de 7 cordas se incorporou a essa formação do regional muito bem, porque trabalha nos bordões, fazendo fraseado, que geralmente ajuda na condução da melodia, né? Não é qualquer um que toca. Bom, é difícil eu falar porque eu acho que tem que ter na veia o sentimento para tocar esse instrumento. Porque não existe uma escola, não adianta você dizer para o cara, faz isso ou faz aquilo, se ele não tiver o sentimento, a percepção. Porque a gente toca o violão de 7 cordas basicamente improvisando sobre a melodia. Onde a gente vai encontrá-lo fora do choro? Olha, no Brasil, fora do choro, hoje já existem solistas que aproveitaram esse gancho da 7ª corda e são violonistas clássicos que tocam, mas dentro de uma outra linguagem, né? Com essa linguagem é no choro, é no samba também, onde esse violão, no frevo também se enquadrou muito bem, né? Aqui você vê, por exemplo, esses blocos, os blocos desfilando aí, 3, 4, 5, 6, 10 violões, às vezes 7 cordas tocando, acompanhando, e cai muito bem. Luiz Gonzaga gravou com Dino. Também. A maior parte da obra dele foi com Luiz Gonzaga, quer dizer, com Dino, fazendo a base do acordeon, do baião, do chachado, do forró, não é? Se encaixa bem na música brasileira, de um modo geral, né? Então fale sobre o bandolim. Esse bandolim, especificamente, ele tem, o tradicional, ele tem 8 cordas, esse aqui tem 10. Todo mundo... Ninguém se conforma. Querendo ser grande. Inconformados Então, de choro. Quem praticamente está desenvolvendo essa linguagem aqui do bandolim de 10 cordas é Hamilton de Holanda, que esteve aqui recentemente em Recife, e é filho de pernambucano. E Hamilton, desde criança, tocou de 8. E ele começou a sentir a necessidade de fazer algumas peças que o bandolim faria só. Ele imaginou, bom, eu preciso de um baixo, eu preciso de mais cordas. E esse bandolim já existia, mas só que ninguém havia desenvolvido como ele, estudado como ele tem estudado e tem gravado. E esse bandolim ele dá esse recurso a mais, assim como 7 cordas, assim como o cavaquinho, do grave, a nota mais grave, que equivale ao baixo, não é? E aí a gente tem um recurso a mais que realmente é um diferencial. E aí a gente tenta adotar isso, né? João Paulo, aqui todo mundo fala sobre tudo, viu? Mas assim, o choro não se resume a instrumentos de corda, né? O choro ele inclui a flauta, inclui clarinete. Mas o que seria a composição básica para você ter um conjunto de choro? Assim, quando iniciou o choro, a primeira formação foi flauta, violão e cavaquinho, não é isso? Depois que veio entrar o bandolim, os solistas, né? O pandeiro, também tem o clarinete, né? Às vezes também o trombone, são instrumentos básicos assim, geralmente usados no grupo de choro. Hoje você pode formar, incluindo ou não. Isso, Como que é a realidade? A realidade hoje no Brasil? Os grupos menores, né? Até porque as pessoas às vezes procuram fazer grupos menores para poder ter mais facilidade para circular. Então, como é que uma composição normal, o básico tradicional, é o que a gente básica? tem hoje aqui, 7 cordas, um cavaquinho, um bandolim, ou uma flauta e um pandeiro, um quarteto. Então, isso aí... Acrescentaria o pandeiro. Que nós então, seriam 4 músicos, você 4 tem músicos, um conjunto... o solista, não é?
que seria o bandolim e a flauta, ou um clarinete, ou um trombone, não é? Essa seria a formação básica, realmente, e que é muito desenvolvida e que também está presente no samba. Né? Então, hoje a gente vê um pouco essa história, não existe só o músico de samba. Eu até diria que não só existe o músico de choro. O músico de choro está atrelado ao músico de samba, a música. Ok, vamos voltar para Chiquinha Gonzaga. De repente, uma mulher no ambiente do choro e sobretudo, pioneira. Qual a importância dessa mulher para essa história? Sim. É muito, né? Ela teve que lutar contra... Você imagina, na virada do século XIX para o século XX, uma mulher invadindo aqueles salões tradicionais, tocando. Inclusive, ela tocava um tipo de música chamado corta-jaca, que causava um certo frisson, porque as pessoas também dançavam corta-jaca. E esse corta-jaca tinha certas insinuações que no linguajar da dança não tinha problema, mas as pessoas viam e achavam que era uma coisa com certo sensualidade exagerada. E ela passou por cima disso, né? Ela foi uma maestrina muito importante, deixou uma obra também muito bonita e seguidores. Até hoje, Chiquinha Gonzaga é uma referência. Voltando agora por João Paulo, Jacó do Bandolim, ele te inspira? Demais. Jacó do Bandolim, acho que foi o segundo, depois do Valdir Azevedo, foi o segundo músico que eu ouvi, né? Ouvia muito Valdir Azevedo, o professor Marcos, rapaz, tem que ouvir outras coisas e tal. Aí eu comecei a ouvir Jacó. Jacó, um dos maiores intérpretes da música brasileira, assim. Você ouvia por tabela? Era seu pai que ouvia e você ouvia também? Ou você... Não, eu comecei a estudar cavaquinho e um amigo me falou, você tem que ouvir Valdir Azevedo. Aí meu pai comprou para mim um disco do Valdir Azevedo, eu comecei a ouvir. A partir disso que... Aí depois de Valdir que veio o Jacó do Bandolim. Veio o Jacó do Bandolim, eu comecei a escutar mais, ouvir mais o Pixinguinha e outros intérpretes. Mas o Jacó é um dos maiores, como posso dizer, melodistas, né, intérpretes, assim. E Jacó é tão importante na vida dele que algumas pessoas dizem que ele toca cavaquinho diferente. E o diferente está em ouvir Jacó, né, que é considerado um dos maiores melodistas de todos os tempos, né, devido a aquele cuidado, aos detalhes, à frase, né, a questão técnica musical. Ele foi muito preocupado com isso. E organizou o regional também. O regional chamado Conjunto de Choro, né? Em vibrações a gente percebe isso? Percebe. Então vamos perceber? Com certeza. Jacó, né?
choro, ele é conhecido no meio popular como sendo um gênero de música instrumental, né? No entanto, há quem coloque letra, né? A exemplo de Hermínio Belo, de o próprio Carinhoso, Carinhoso. né, quando é gravado por Ataúfo Alves, não é isso? Ataúfo Alves, ele grava o Carinhoso do Pixinguinha e grava com letra, né? Meu coração, não sei porquê. Orlando Silva. Orlando Silva, exatamente, Orlando Silva. E então, continua sendo choro? Olha, Continua. veja, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, estava na casa de Orlando Silveira, e os comentários eram: poxa, deixou de ser choro, passou a ser samba, não é? E existe sempre uma alteração, sempre que eu digo é para adequar a voz, quando você traz do instrumental e transforma em letra, não é? Então, muitas vezes a melodia não é muito fácil de ser cantada por ser instrumental. Aí há sempre alterações. Isso já é uma coisa que é polêmica, né? Cria já... assim, tem aqueles choros que são os tradicionais, que eu prefiro ouvir instrumental, não é? Aí quando ele já nasce com a letra, aí é diferente. Eu não sei a opinião deles, Simas e Paulo, eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu não concordo, não. Eu acho que continua sendo choro, do mesmo jeito, né? Apenas está com a letra. Você pode fazer um samba instrumental e pode fazer um samba com letra. Agora, o que pode acontecer é que muitas vezes determinados choros, se você pegar, por exemplo, um espinha de bacalhau, se você for colocar a letra na terceira parte para a pessoa cantar, ela vai morrer. Não vai ter fôlego, nem vai conseguir. A dicção é praticamente impossível. Mas tem muitos choros, tipo Carinhoso, Doce de Coco, Noites Cariocas, que foram letrados, não é? O próprio Brasileirinho, Pedacinhos do Céu. Eles ganharam letra e continuaram sendo choros, continuaram agradando, sendo tocados e cantados, inclusive pela rainha do chorinho, que é a Ademilde Fonseca, né? Aliás, voltando àquilo que você havia falado antes, muita gente passou a denominar chorinho o choro que era cantado. Por isso que a Ademilde Fonseca não é rainha do choro, é rainha do chorinho. João Paulo, aqui em Pernambuco tem uma coisa que não chega a ser assim como o choro, né? Porque tudo é choro e só muda ter letra ou não ter letra. No caso da gente, o frevo de bloco, ele é um frevo com coral. Você tem o frevo de orquestra, que é o frevo de rua. Frevo de rua, e você tem o frevo canção, que é onde entra a letra, que é só cantado. Né? Assim, você está aqui em Pernambuco e vê essas variações. Em relação ao choro, né? Que aí você se especializa em choro. Você acha que continua choro ou você tem uma opinião como a dele ou como a de Marcos? Eu acho assim, dependendo da composição, se não vai interferir na melodia, pode ser que continue choro, né? Assim, agora sim, apesar de... Eu preferi escutar mais o instrumental. Eu prefiro ouvir o choro instrumental. Depende muito de como é feito, né, a música. Um exemplo que a gente diz é que até a transformação no nome, lamento e lamentos. Antes era lamentos. Com a letra passou a ser lamento. Então já mudou até o nome. O que não pode ser mudar, né? Tem espaço para tudo, né? O importante é que porque às vezes quando vai se cantar, como ele falou, se perde na melodia, né? Você muda a melodia para adaptar a voz. Isso aqui não é legal. Agora, quando é feito só em função da voz, uma melodia, eu acho que funciona melhor. Às vezes, muitos letristas, né, vou usar um termo aqui que não é muito legal, se apossam da obra sem a conveniência, sem a parceria autorizada do melodista. O melodista, às vezes, faz a música com um caráter instrumental. E ele morre, 50 anos depois, eu chego lá e digo, não, vou fazer uma letra. Veja, aí eu tenho que mexer. Se eu vou mexer, eu descaracterizo a melodia, mas não descaracterizo o gênero. Agora, quando você faz, claro, que uma música pensando, olha lá, vai ter letra, e você já faz cantando, você já faz letrando, ela fica muito mais natural. A fluência é muito mais tranquila de você absorver, sem dúvida, né? Ok, então a gente só tem agora 1 minuto e meio para encerrar esse bloco. Qual é a música que a gente vai ouvir? Nós vamos fazer Choro a Marco César, de Ivanildo Maciel, que é um grande músico, não é? Músico de sinfônica, a música erudita, tocada por um músico popular. Ao Marco César. Choro a Marco César.
Vamos a mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco falando e tocando choro no Opinião Pernambuco. O Opinião Pernambuco está de volta destacando o chorinho. Participam Marcos César Brito, maestro, professor e bandolinista. João Paulo Albertin, cavaquinista. Jorge Simas, violonista. Bem, a gente estava falando agora, né, quase que no momento em que o programa retornava, sobre a idade do choro. Aí a pergunta é, assim, o choro tem esse tempo todo, é secular, mas ele continua tão vivo quanto quando nasceu? Qual é o futuro do choro? Então são duas perguntas aí para vocês refletirem e se posicionarem. Vamos começar de lá para cá? Eu sei que você fica instigado a falar, Marcos, mas vamos começar pelo Simas dessa vez? Eu acho que como gênero, ele está vivo, mas ele se transforma, né? Ele se transforma, ele se modifica em função de que outras influências chegam, né? Compositores trazendo novas contribuições, mas sem perder a sua matriz, a sua alma. E hoje, por exemplo, o choro ele é executado de uma forma muito mais sambada do que era antigamente, né? Não se pode comparar um choro que foi feito em 27 com um feito hoje. Hoje a gente toca o choro muito mais sambado. Se você pegar as gravações de um Noites Cariocas, por exemplo, mesmo sendo um Noites Cariocas, na verdade é um samba. Mas se você pegar as gravações antigas e as gravações atuais, você nota que hoje as novas gerações tocam o choro quase como se fosse samba. Eles perderam um pouco, ou transformaram, não sei, a coisa mais da polca e da levada do choro foi ficando sambiada. Houve uma certa fusão, isso aí. Isso tem uma razão, porque os grupos de choro estão se adequando à necessidade de momento. Então, por exemplo, as pessoas não saem de casa para assistir simplesmente o choro, as pessoas querem dançar. Então, aí algumas pessoas até criticam, por que o surdo no choro, não é? Exatamente para que as pessoas, a resposta que a pessoa tem de que está gostando é movimentar o corpo. Então, acho que essa história do samba tem tudo a ver com, por exemplo, o Conjunto Pernambucano de Choro, a gente cansou de tocar inúmeros pupurris de choro para as pessoas dançarem. Então, o salão ficava... E Pixinguinha já fazia isso. Você falou o surdo. Mas fazia sem sambar, né? Cabe desde que... Cabe sanfona? Cabe. O Sivuca foi mestre, o Dominguinhos foi mestre, deixou vários choros. Né? Luiz Gonzaga começou com choro. O início de Luiz Gonzaga foi com choro. Chiquinho do acordeão, Chiquinho do acordeão, Orlando Silveira. Orlando Silveira. Cabe bem. Agora, como a gente diz, o músico tem que ter essa consciência de que não é uma música muito fácil de tocar e precisa uma preparação técnica, uma consciência melódica, harmônica, não é? E mesmo os grandes acordeonistas ou sanfoneiros de hoje que tocam baião, forró, outros gêneros, também bebem, né, na fonte do choro. Cezinha, Genaro, que são grandes instrumentistas, ou aquele o Ortiz, Beto Ortiz também, que é um grande. Jonathan Malaquias. Também. Esse pessoal todo que toca muito bem, são mestres aí no instrumento, também tocam choro de uma forma assim maravilhosa. O próprio Arlindo dos Oito Baixos mesmo, naquela Também. O Luizinho Calixto. O João Paulo pretende também perpetuar o choro. Não é isso, João Paulo? Com certeza. Essa é a minha missão de vida aqui que eu tenho que fazer. Evoluir sempre, tentar dar minha característica no choro. Uma coisa, eu acho o choro tão rico assim, você estava falando sobre isso, que em cada região do Brasil tem o seu sotaque também de se tocar o choro, de como se tocar o choro, né? Aqui a gente tem uma forma também de se tocar o choro, de se fazer o choro. A gente procura elementos da música nordestina e insere no choro. É isso que eu procuro fazer nas minhas composições. Você lançou esse CD aqui, João Paulo Albertin, Toca Pernambuco. Isso. Lancei em 2012, né? É um CD que eu fiz com a direção musical do meu grande mestre, que é o professor Marcos César. E esse CD, a gente faz isso, justamente, essa fusão do choro com elementos da música nordestina. Aí tem choro baião. Quem ouviu o CD, você consegue perceber logo isso. Tem toada. Toca em rádio? Tem toada. Toca em rádio? Toca em rádio. Algumas rádios estão tocando já. Tem alguns programas do Sul também, de choro, já
já teve, né? Quem quiser ouvir ele pode achar ele também na internet. Não tem sido difícil conseguir achar essa brecha nas emissoras de rádio? Só acha nas rádios específicas do gênero. Geralmente é assim. Aí tem uma pergunta aqui de Paiva, do Torreão, onde posso ver apresentações de vocês e de outros músicos que vocês recomendariam? Não é para todos. É complicado. Olha, nós estamos passando por um momento difícil economicamente falando. Então, alguns bares que a gente tinha uma tradição do choro, como era o caso aqui do Retalhos, por exemplo, onde tocava a turma de Bozó, por conta exatamente da frequência, acaba que dá um tempo, espera um momento econômico melhor para que ressurja. Então, nós tocamos, como a gente diz, aquele clube do Bolinha, né? Então, quando a gente quer tocar, a gente vai para casa de um amigo e se reúne e faz aquele momento maravilhoso que equivale ao cara que joga futebol, a pelada, a nossa peladinha. A gente faz na casa dos amigos e toca até profissionalmente. Mas um lugar específico hoje, eu não me lembro aqui em Recife. Olha, deve ter, mas é difícil, né? Hoje em dia... Tem. Assim, me lembro. O Nosso Quintal. Também tem o Nosso Quintal tem. Nosso Quintal tem. Mas hoje em dia, a música, de um modo geral, ela está virando um sabonete. Ela está virando aquele produto descartável, fundo de parede. Mesmo nos lugares onde se toca outra música que não o choro, ninguém presta atenção. De modo geral, você vê a pessoa lá tocando, cantando. Fundo musical. As pessoas querem a música não mais popular brasileira, mas a música prapular brasileira, né? Então, quando é um repertório mais contemplativo, tipo choro, se você for tocar jazz, uma bossa nova, ou propriamente uma música que exija um pouco mais de reflexão, fica complicada a coisa, porque as pessoas não têm o hábito de ouvir. A rádio não toca. E não dá para tocar sozinho o choro, ou dá? Pode dar, sim. Pode dar? Dá. Pode. Você pode... Dá para fazer um show só com o cavaquinho? Dá para fazer. Tem alguns músicos que estão fazendo, também fazem isso. Você faz isso? Mas o próprio Hamilton que ele citou, o Hamilton está fazendo isso. Hamilton de Holanda. Você faz isso também? Eu faço. Faça uma música sua. Qual é a resposta que a gente dá aqui para Adolfo Pereira, onde pode encontrar você se apresentando? Pronto, eu toco numa cervejaria chamada Beer Doc. Eu faço lá de 15 em 15 dias, fica na Madalena. Começa às 15 horas e vai até 18 horas. Lá a gente faz choro. Né? Tem outras casas você também. Você vai sozinho ou vai acompanhar? Vou com um grupo. Com um grupo. Geralmente eu tenho o Bar do Neno, é um bar que tem ali na Tamarineira. Costuma ter. Costuma ter choro. Tem... uma casa no bairro de Casa Forte, na Praça de Casa Forte, que eu esqueci o nome agora. Mas também está tendo choro lá. Talvez seja interessante pegar o teu... Pois quem quiser me adicionar no... Teu contato, olha, vou dizer Facebook ou Instagram, vai, pode deixar. O Adolfo aí que ligou, dia 10 de dezembro, no Manhattan, nós vamos fazer uma tarde lá, basicamente só de choro e música cantada também, mas samba, coisas assim, samba-canção. Mas a alma da coisa vai ser choro. Ele vai ser bem-vindo, é entrada franca. Talvez tenha apenas que levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar alguns irmãos aí que estão precisando. Mas a gente costuma também fazer de vez em quando isso. Reunir, como ele disse, amigos que gostam de tocar e que gostam de ouvir também. Ok. Nós havíamos combinado que teríamos algumas músicas ao longo do programa. Qual foi a reservada para esse momento agora? Agora, Pixinguinha. Como a gente falou, Lamento. Nós vamos fazer o Pixinguinha, que é tradicional, que as pessoas conhecem. E deixa um pouquinho para a gente ainda escutar Valdir Azevedo no final do programa.
Só para registro, tem uma pergunta aqui do Adolfo Pereira, do Curado, qual a diferença entre o cavaquinho de 4 cordas e o de 5? Mas essa resposta já foi dada, então a gente vai passando adiante. E aí eu pergunto, dá para viver de choro? Choro dá dinheiro? É um produto de sustentabilidade? O que é que vocês fazem para sobreviver? É só o choro ou tem que buscar uma alternativa? Bom, é difícil viver só de choro. Eu acho que mesmo esses nomes que nós citamos aqui, se hoje fossem vivos, com toda a genialidade deles, eles iam ter dificuldade de se colocar no mercado, né? Um Jacó, imagina um Pixinguinha, uma Chiquinha Gonzaga hoje. Ia ser difícil, né? Naquele tempo, isso era o normal, as famílias se reunirem, tocarem, terem os saraus em casa. A música era essa da moda, a música era essa. Então, hoje eles tocariam choro, como nós tocamos também, mas teriam que se virar. O próprio Jacó, ele era escrivão, trabalhava aliás, era oficial de justiça. E Pixinguinha acabou sendo professor de música, né? O Nazaré, mesmo na época do choro, tocava no cinema, acompanhando as películas. Então é muito difícil, cada um de nós procura, no choro também, fazer uma coisa meio acadêmica. Você, através do choro, você melhora como músico, pela própria exigência técnica do choro, de melódica, harmônica, no instrumento também. Certo. Marco César, em que momento o João Pernambucano deu a sua contribuição ao choro? João Pernambuco, eu acho que Sim, quando ele foi... Até que ponto ele levou um pouco dessa pernambucanidade? Quando ele foi embora para o Rio, não é? Levado por Lupes, e foi ali que ele desenvolveu a obra dele e conseguiu realmente apresentar. Isso foi mais ou menos que data, que período? Eu não me recordo, não recordo o período agora. Eu acho que foi pelos anos 20, por aí. Por aí. Foi quando o Lupes foi embora para a rádio. Então foi bem ainda... Foi. Foi bem cedo. No começo, porque o Lupes né? saiu levando todo mundo, foi quando aqui teve um momento importante também de ser um centro, né, econômico. E aí Lupes teve essa vontade de ir embora e levou o João Pernambuco, e a partir dali foi que ele começou a desenvolver a música dele. E fez parte de vários grupos, acompanhou. E só depois de muitos anos é que foi reconhecido o talento dele. Sim. Certo. Tem muita gente aí querendo escutar o Brasileirinho. Então a gente tem 3 minutos. Aí vocês fazer. tocam e vão lá para o tocando. final, quando faltar lá 1 minuto, aí a ficha técnica sobe e encerra, né? Mas é bom que a gente tenha esse tempinho para vocês poderem tocar e o pessoal se deleitar. Então a gente agradece a participação de todos vocês, agradece a sua participação também e ficamos, para encerrar o programa, com o Brasileirinho do Valdir Azevedo. Do Valdir Azevedo com o solo de João Paulo.